Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. A denúncia. Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da Primeira Vara Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal, pelos Procuradores da República infraassinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência ajuizar a presente denúncia em face de 1. José Antônio Nogueira Belham, brasileiro, casado, general reformado do Exército. 2. Rubens Paim Sampaio, brasileiro, casado, coronel reformado do Exército. 3. Raimundo Ronaldo Campos, brasileiro, casado, coronel reformado do Exército. 4. Jurandir Ossendorf e Souza, brasileiro, solteiro, militar reformado do Exército. 5. Jaci Ossendorf e Souza, brasileiro, solteiro, militar reformado do Exército. Primeira imputação: homicídio doloso qualificado. Consta dos inclusos autos do PIC número 130.001.005.782/2012-11 e número 130.011.00140/2011-16 que, em hora incerta, entre os dias 21 e 22 de janeiro de 1971, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações, o DOI, do 1º Exército, localizado à época nesta cidade, na rua Barão de Mesquita, 452, Tijuca, os denunciados José Antônio Nogueira Belham e Rubens Paim Sampaio, acima qualificados, em concurso com os militares já falecidos João Paulo Moreira Burnier, Antônio Fernando Rudes de Carvalho, Fred Perdigão Pereira e Ney Fernandes Antunes, e ainda com outros agentes até então não totalmente identificados, todos previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, mataram Rubens Beiró Paiva. O homicídio de Rubens Paiva foi cometido por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso de aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver. O homicídio praticado pelos denunciados foi cometido com o emprego de tortura, consistente na inflição intencional de sofrimentos físicos e mentais agudos contra Rubens Paiva, com o fim de intimidá-lo e dele obter informações a respeito dos destinatários finais de cartas e documentos remetidos por dissidentes exilados no Chile, encontrados em poder de Cecília Viveiros de Castro, já falecida, e da testemunha Marilene Corona Franco. A ação foi executada mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Tal recurso consistiu no emprego de um grande número de agentes do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, a CISA, do Centro de Informações do Exército, o CI, e o Destacamento de Operações de Informações, o DOI, do 1º Exército para invadir o domicílio familiar, sequestrar a vítima, imobilizá-la e mantê-la sob forte vigilância armada. Segunda imputação: ocultação de cadáver. Consta também dos autos que, em hora incerta, a partir do dia 22 de janeiro de 1971 até a presente data, nesta cidade e subseção judiciária, os denunciados José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorf e Souza e Jaci Ossendorf e Souza, acima qualificados, em concurso com os militares já falecidos Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Rudes de Carvalho, Ciceno Sarmento, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e ainda com outros agentes até agora não totalmente identificados,
todos previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, ocultam o cadáver da vítima Rubens Beirote Paiva. Terceira imputação: fraude processual. Consta também que, em conduta destacada da anterior, os denunciados Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorf e Souza e Jaci Ossendorf e Souza, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios com Francisco Demiurgo Santos Cardoso, no dia 22 de janeiro de 1971, nesta cidade e subseção judiciária, inovaram artificiosamente o Estado. A. Da pessoa de Rubens Beirote Paiva, ao falsamente afirmarem que ele se evadira e que, portanto, não estava mais sob a responsabilidade do DOI. E B. Do veículo VW Volkswagen, placas GB 214899, motor no BF 97562, mediante combustão provocada por disparos de arma de fogo por eles efetuados na estrada de Furnas, Alto da Boa Vista. Ambas as inovações foram feitas com o fim de induzir em erro o perito Lúcio Eugênio de Andrade, bem como o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o crime de homicídio cometido contra Rubens Beirote Paiva. Quarta imputação: quadrilha armada. Ao menos entre 1970 e 1974, nos períodos adiante precisados, os denunciados José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorf e Souza e Jaci Ossendorf e Souza, juntamente com outros criminosos já falecidos, dentre os quais Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Paulo Malhães, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernandes Hildes de Carvalho, Ciceno Sarmento, José Luiz Coelho Neto, João Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e com outros cuja participação ainda não foi totalmente individualizada, associaram-se de maneira estável e permanente em quadrilha armada, com a finalidade de praticar crimes de lesa humanidade tipificados no ordenamento interno como sequestros, homicídios e ocultações de cadáver. A associação começou com a adesão dos denunciados, em momentos distintos, à organização criminosa e desenvolveu-se no interior do Destacamento de Operações de Informações, o DOI, do 1º Exército e do Centro de Informações do Exército, o CI, órgãos dos quais os denunciados faziam parte, sediados nessa cidade e subseção judiciária. As 4 condutas imputadas foram cometidas no contexto de um ataque sistemático e generalizado à população civil, consistente, conforme detalhado na cota introdutória que acompanha esta inicial, na organização e operação centralizada de um sistema semiclandestino de repressão política, baseado em ameaças, invasões de domicílio, sequestro, tortura, morte e desaparecimento dos inimigos do regime. Os denunciados e demais coautores tinham pleno conhecimento da natureza desse ataque, associaram-se com outros agentes para cometê-lo e participaram ativamente da execução das ações. O ataque era particularmente dirigido contra os opositores do regime e matou, oficialmente, 219 pessoas e desapareceu com outras 152, dentre elas a vítima Rubens Paiva. Não é demais registrar que a privação da liberdade da vítima nas dependências do comando da 3ª Zona Aérea e do DOI do 1º Exército era ilegal, porque nem mesmo na ordem vigente na data de início da conduta delitiva, agentes do Estado estavam juridicamente autorizados a atentar contra a integridade física dos presos e muito menos a sequestrar pessoas e depois fazê-las desaparecer.
Com efeito, o artigo 153, parágrafo 12 da Emenda Constitucional número 1 de 1969 estabelece claramente que, abre aspas, a prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente, que relaxará se não for ilegal, fecha aspas. Mesmo o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, apesar de ter suspendido a garantia do habeas corpus para os crimes contra a segurança nacional, não excluiu o dever de comunicação da prisão, nem autorizou a manutenção de suspeitos por tempo indeterminado em estabelecimentos oficiais sob a responsabilidade de agentes do Estado. Portanto, ainda que a pretexto de combater supostos terroristas, não estavam os agentes públicos envolvidos autorizados a sequestrar a vítima, mantê-la secretamente em estabelecimento oficial, torturá-la até a morte e depois dar ao corpo um paradeiro conhecido somente pelos próprios autores do delito, dentre os quais os denunciados. 2. Homicídio. Sequestrado no DOI, sob a responsabilidade do SI e do próprio DOI, Rubens Paiva foi então vítima de violenta tortura, cometida pelo integrante da equipe de interrogatórios da Seção de Informações do DOI, Antônio Fernando Hildes de Carvalho, falecido no ano de 2005, dentre outros agentes ainda não totalmente identificados. A participação de Hildes no crime foi inicialmente revelada pelos militares Armando Avolio Filho e Ronald José Mota Batista Leão. Posteriormente, as testemunhas Marilene Corona Franco e Lúcia Maria Murat Vasconcelos reconheceram Hildes como um dos autores das torturas que lhes foram aplicadas. Também Riscala Corbage e José Antônio Nogueira Belhan confirmaram que Hildes integrava uma das equipes da subseção de interrogatório do DOI do Primeiro Exército. A violência empregada contra a vítima, com a intenção de provocar sua morte, foi assim a causa das lesões internas que ocasionaram o óbito, motivo pelo qual está a conduta subsumida do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver. O homicídio foi cometido com o emprego de tortura, consistente na aflição intencional de dores e sofrimentos físicos e mentais agudos a Rubens Paiva, com o fim de intimidá-lo e dele obter informações a respeito dos destinatários de cartas e papéis remetidos por dissidentes exilados no Chile. A ação foi executada mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Tal recurso consistiu no emprego de um grande número de agentes do CISA, do SI e do DOI do Primeiro Exército para invadir o domicílio familiar, sequestrar a vítima, imobilizá-la e fazê-la sob forte vigilância armada. As condutas comissivas e omissivas imputadas a José Antônio Nogueira Belhan e a Rubens Paim Sampaio, adiante precisadas, foram penalmente relevantes para a ocorrência do resultado naturalístico do homicídio, motivo pelo qual são eles coautores do crime nos termos dos artigos 11 e 25 do Código Penal. Convém frisar que os dois denunciados, na condição de superiores hierárquicos de Antônio Fernando Hildes de Carvalho, não apenas podiam, como também deviam ter agido para impedir a ocorrência do resultado, respondendo, desta feita, pela omissão dolosa também na condição de garantes. No caso de José Antônio Nogueira Belhan, mesmo após ser pessoalmente cientificado por 2 oficiais do Exército das torturas infligidas na vítima,
e que tais torturas poderiam levar o preso a óbito, não agiu para impedir o cometimento e consumação do homicídio de Rubens Paiva, quando devia e estava em condições de fazê-lo. O denunciado, Rubens Paim Sampaio, por sua vez, já informado da intensidade da tortura praticada contra Rubens Paiva em cela militar e agindo em concurso com Fred Perdigão Pereira, dolosamente impediu o ingresso do capitão Ronald José Mota Batista Leão à sala onde a vítima estava, assegurando, com sua conduta comissiva, a progressão criminosa do homicídio. Por esses motivos, José Antônio Nogueira Belham e Rubens Paim Sampaio estão incursos nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, motivo torpe, 3º, emprego de tortura e 4º, mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, na forma do artigo 25, concurso de agentes, ambos do Código Penal. 3. Ocultação de cadáver. A solução encontrada pelos denunciados e demais coautores foi sustentar que a vítima fugiu. Porém, provavelmente em razão do status de ex-parlamentar ostentado por Rubens Paiva, não seria possível apenas anunciar o fato à família e censurar os jornais da época para que não divulgassem a notícia. E, não obstante, não se tenha chegado à identidade dos autores imediatos da retirada de Rubens Paiva das dependências do DOI e da posterior ocultação do cadáver em local ainda ignorado, há nos autos elementos seguros de convicção a respeito da participação dos denunciados José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorf e Souza e Jaci Ossendorf e Souza, na ocultação, ainda não exaurida, do cadáver da vítima. Tal participação consistiu: a. No caso do denunciado José Antônio Nogueira Belham, na omissão conivente com a retirada do cadáver da vítima das dependências do DOI e da posterior omissão em apurar o paradeiro do corpo, quando estava obrigado, em razão da função de comando do destacamento por ele exercida, a impedir a ocorrência e a permanência do resultado. B. No caso do denunciado Rubens Paim Sampaio, na omissão de seu dever de garante em fazer cessar a execução criminosa, mesmo após, confessadamente, ter tomado ciência da morte e da farsa executada. O denunciado foi informado do óbito porque, juntamente com Fred Perdigão Pereira, havia acompanhado o interrogatório da vítima no DOI, os dois na condição de membros da seção de operações do CI. A comunicação da morte foi feita ao denunciado por telefone, através de um agente ainda não identificado do DOI, na própria data dos fatos. Mesmo ciente de que fora engendrada uma farsa, o denunciado deixou de impedir a consumação e permanência da ocultação do cadáver da vítima, quando estava obrigado a fazê-lo. Seja em razão de sua posição hierárquica na estrutura do órgão diretamente envolvido nos fatos, seja porque havia ele, com sua conduta anterior, contribuído para a produção do resultado. Termo de declarações de Rubem Paim Paiva Sampaio ao Ministério Público Federal. Documento 50, folhas 151 a 158, do processo número 130.001.005782 de 2012-11. A respeito do caso envolvendo o ex-deputado Rubens Paiva, o declarante tem a dizer que, em uma data, recebeu um telefonema de uma pessoa do DOI cujo nome não se recorda, informando que Paiva havia falecido de infarte. O declarante disse: "Espera aí." Em seguida informou o fato a Coelho Neto, que então determinou que o corpo fosse levado ao IML.
O declarante retornou a ligação ao DOI, mas então a pessoa do outro lado da linha lhe disse que haviam feito um teatrinho para ocultar o corpo. C. No caso dos denunciados Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorf e Souza e Jaci Ossendorf e Souza, na omissão da identidade dos autores imediatos do crime permanente tipificado no artigo 211 do Código Penal, bem como na manutenção, até hoje, da versão falsa apresentada. Ambas as condutas dolosamente dirigidas a garantir a perpetuação da ocultação do cadáver. As condutas omissivas imputadas aos denunciados são penalmente relevantes porque contribuíram decisivamente para o resultado naturalístico do crime de ocultação do cadáver, tipo de natureza permanente. Por esse motivo, são eles coautores do evento nos termos dos artigos 11 e 29 do Código Penal. As imputações específicas aos 5 denunciados estão detalhadas na seção 2ª desta ação. Em razão de tais fatos, José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorf e Souza e Jaci Ossendorf e Souza estão incursos nas penas do artigo 211 do artigo 29, concurso de agentes, ambos do Código Penal. 4. Fraude processual. Para o acobertamento do homicídio, não foi suficiente a ocultação do corpo de Rubens Paiva. Foi preciso, também, que os agentes envolvidos apresentassem alguma explicação aceitável para o desaparecimento de uma pessoa vista presa por 3 testemunhas no interior do DOI. Sem a farsa urdida, da qual participaram o então capitão Raimundo Ronaldo Campos e os então sargentos Jaci Ossendorf e Souza e Jurandir Ossendorf e Souza, não seria possível manter-se, por tanto tempo, a versão de que a vítima fugira. A farsa começou com uma ordem manifestadamente ilegal dada aos 3 denunciados pelo major subcomandante do DOI, Francisco Demiurgo Santos Cardoso, já falecido. Abre aspas. Pega uma equipe, leva para o Alto da Boa Vista, diga que o prisioneiro fugiu, metralhe o carro para parecer que ele fugiu, e volte. Fecha aspas. A ordem, revelada somente agora, após 43 anos, foi cumprida pelos 3 na madrugada do dia 22 de janeiro de 1971. Acompanhado por Jaci e Jurandir Ossendorf e Souza, Raimundo Ronaldo Campos conduziu o automóvel Volkswagen, placa GB 214899, motor número BF 97562, disponibilizado ao destacamento, até um trecho da Estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista. Chegando ao local, os 3, previamente ajustados, efetuaram 18 disparos de arma de fogo de calibre 45 mm contra o veículo, sendo 2 no capô e no porta-malas, 5 no paralama dianteiro esquerdo, 2 no interior do porta-malas, 5 no tanque de gasolina, 3 na lateral dianteira esquerda e 1 na lateral traseira esquerda. Segundo Raimundo Ronaldo Campos, abre aspas, aí o Demiurgo, com ordem de alguém, porque ele não podia dar essa ordem, resolveu montar uma operação para dizer que o Rubens Paiva fugiu. Eu não sei se ele já tinha morrido. Ninguém sabe. Ninguém viu. Eu não vi. O Demiurgo deve ter visto. Aí eu fui fazer essa operação cinematográfica. Atiramos no carro. Fui eu e 2 sargentos. Acho que eram irmãos. Sei que eram paraquedistas. Eles eram da equipe que estava naquele dia. Podiam ser outros 2 quaisquer, mas escolheram aqueles 2. Terminou aquele dia. Eles foram embora e eu nunca mais os vi. Quem me deu essa ordem diretamente foi o Demiurgo. Alguém deu para ele, porque ele não mandava. Alguém deu para ele. Fomos em um carro, era um Fusca. Paramos num lugar ermo,
Saltamos do carro, metralhamos o carro. Tocamos fogo no carro e chamamos os bombeiros e a polícia. Pegou fogo. Demorou a pegar fogo. O carro pegou fogo pelos tiros. O Dói não usava metralhadora. O Dói usava o armamento individual de cada um. Uma pistola 9mm. Não, era uma 45. Devem ter sido 5 ou 6 tiros de cada um. Ficamos aguardando no local. Veio a polícia da delegacia da Tijuca. Foi feita uma ocorrência pela delegacia, Polícia Civil. Os bombeiros foram lá, mas não tinha mais o que apagar. Voltamos para o quartel, contamos o ocorrido, fizemos o mapa, o registro. Fecha aspas. Em decorrência da ação criminosa dos denunciados, o veículo incendiou-se. Os 3 então chamaram os bombeiros e depois registraram a ocorrência junto ao 19º Distrito Policial. Em momento posterior, Raimundo Ronaldo Campos ainda assinou a parte sem número 42, datada de 22 de janeiro, não redigida por ele, na qual falsamente afirma que, abre aspas, às 4 horas do dia 22 de janeiro de 71, em consequência das informações prestadas pelo cidadão Rubens Beirot Paiva, levei-o acompanhado da equipe BPAAET, Brigada Aeroterrestre, para indicar uma casa onde poderia estar elemento que trazia correspondência do Chile. O Sr. Rubem não conseguiu identificar a casa e, ao regressar, na pista de descida ao alto da Boa Vista, ao lado da usina, o Volks da equipe do Dói foi interceptado por 2 Volks, um branco e outro verde ou azul claro, que violentamente contornaram a frente do carro do Dói, disparando armas de fogo. A equipe rapidamente abandonou o carro, refugiando-se atrás de um muro, respondendo ao fogo. O carro logo incendiou-se. O Sr. Rubens saiu pela porta esquerda, atravessou a rua refugiando-se atrás de um poste, enquanto elementos desconhecidos, provavelmente terroristas, pelo tipo de ação desencadeada, disparavam de trás dos carros sobre o nosso carro. Ele corria para dentro de um dos carros, os quais logo partiam em alta velocidade. Ao cessarem os tiros para o embarque dos terroristas, aproveitamos e atiramos violentamente, conseguindo quebrar o vidro traseiro de um dos carros e, com certeza, atingindo um dos elementos que, com um grito, caiu ao chão, sendo arrastado para dentro do carro, já em movimento. Desceram a estrada em alta velocidade sob uma saraivada de balas, disparadas pela equipe. O carro do Dói a essa altura já ardia completamente. Foi participado no 13º DP e ao Corpo de Bombeiros que compareceram ao local, porém não conseguindo salvar o carro. Na hora em que a equipe abandonou o carro, foram deixadas no seu interior 2 carregadores de metralhadora 9mm Beretta. Não houve feridos por parte dos elementos do Dói. Raimundo Ronaldo Campos, CAP, oficial de permanência. Fecha aspas. Ouvido pelo Ministério Público Federal, o denunciado Raimundo Ronaldo Campos declarou que, abre aspas, o Major Demiurgo mesmo fez o documento parte sem número e mandou eu assinar, porque eu tinha que assinar. Se eu não fizesse tudo isso, eu seria, sabe o quê? Punido. Eu era um capitão. O resto era tudo major, tenente-coronel, general, o diabo. Se eu não fizesse, eu ia ser transferido do Rio de Janeiro lá para o interior do Rio Grande do Sul ou para a Amazônia. Então eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Assinar o que ele me desse para assinar. Então eu assinei isso aqui. Foi ele quem fez. Ou ele, ou não sei quem acima dele. Eu não sei. Era para dizer que tinha havido uma troca de tiros, uma tentativa de sequestro, uma coisa assim. Eu nunca vi o Rubens Paiva. Eu nem sabia que ele estava lá. Eu só vim a saber depois porque eu tinha que fazer o registro do meu mapa da missão. E eu... Quem era esse cara? E me deram o nome dele. Então é isso aí. Fecha aspas. 5. Quadrilha armada desenvolvida no contexto de organização criminosa.
Ao menos entre 1970 e 1974, nos períodos adiante precisados, os denunciados José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorff e Souza e Jaci Ossendorff e Souza, juntamente com outros criminosos já falecidos, dentre os quais Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Paulo Malhães, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Hildes de Carvalho, Ciceno Sarmento, José Luiz Coelho Neto, João Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e com outros cuja participação ainda não foi totalmente individualizada, associaram-se de maneira estável e permanente em quadrilha armada, com a finalidade de praticar crimes de lesa humanidade tipificados no ordenamento interno, como sequestros, homicídios e ocultações de cadáver. A quadrilha em questão, verdadeira organização criminosa para fins de direito, consolidou-se com o golpe de Estado de 1964 e seus remanescentes permaneceram em atividade até ao menos junho de 1981. Tinha âmbito nacional e congregou um grande número de agentes civis e militares, a maioria integrantes da chamada Comunidade de Informações, rede nacional de pessoas e organismos de Estado envolvidos na repressão política ditatorial. Ainda que os denunciados e demais integrantes da quadrilha agissem em nome do Estado, os crimes por eles cometidos não estavam, em nenhum modo, amparados pelo direito vigente à época, nem mesmo por aquele emanado do próprio movimento golpista. Os sequestros cometidos por integrantes da organização eram antijurídicos, porque as prisões não eram seguidas de comunicação à autoridade judicial, como já determinava a lei vigente à época, havendo nos autos ainda provas de que, a partir de 1971, presos políticos foram levados a um centro clandestino de torturas mantidos pelo SEI em Petrópolis, hoje conhecido como Casa da Morte. O denunciado Rubens Paim Sampaio, inclusive, confessou que foi responsável por manter sequestrada naquela casa a testemunha Inês Etienne Romeu. Além disso, como já mencionado, nem mesmo na ordem vigente no período, os denunciados e demais integrantes da organização juridicamente autorizados a atentar contra a integridade física das pessoas que estavam sob suas custódias, e muito menos a sequestrar pessoas, matá-las e depois fazê-las desaparecer. As condutas típicas atribuídas aos denunciados eram, assim, antijurídicas. São também culpáveis, porque todos tinham plena e real consciência da ilicitude dos atos praticados, tanto que, ainda que por eles cometidos em nome do Estado, jamais foram assumidos por eles como atos oficiais, permanecendo na clandestinidade das ações criminosas publicamente negadas. Portanto, não há nenhuma dúvida de que, ainda que agindo em nome do Estado, todos os membros da quadrilha armada estavam conscientemente associados para praticar crimes. Especificamente no que se refere aos denunciados, José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ossendorff e Souza e Jaci Ossendorff e Souza. A adesão à quadrilha armada ocorreu no Rio de Janeiro, no interior do DOI do 1º Exército e do CI, como descrito na manifestação anexa à denúncia. Tais órgãos integravam o sistema instituído pela Diretriz Presidencial de Segurança Interna, para suprimir a oposição ao regime, mediante ações criminosas cometidas e acobertadas por agentes do Estado. O CI estava subordinado diretamente ao gabinete do ministro do Exército e funcionava no próprio prédio do Ministério, na Avenida Presidente Vargas, nesta subseção judiciária.
Ao menos entre 1970 e 1974, o órgão manteve equipes de operações comandadas por majores e capitães com formação na área de informações, dentre os quais o denunciado Rubens Paim Sampaio e os capitães Fred Perdigão Pereira e Paulo Malhães, já falecidos. Os oficiais eram subordinados ao tenente-coronel José Luiz Coelho Neto, também já falecido, e tinham à disposição ao menos 3 sargentos para acompanhá-los em missões de sequestro, tortura e também de homicídios e ocultações de cadáver de opositores do regime, especialmente os integrantes de organizações da esquerda armada. Posteriormente, o já-coronel José Antônio Nogueira Belham passou a comandar toda a seção de operações do CI, consoante comprovou-se através de documento apreendido na residência do militar Paulo Malhães, membro da organização criminosa recentemente falecido. Convém registrar que, poucas semanas antes do óbito, Paulo Malhães confessou ter recebido ordens do CI para retirar os restos mortais de Rubem Paiva da Praia do Recreio dos Bandeirantes e ocultá-los em lugar ainda ignorado. O DOI, por sua vez, estava subordinado à 2ª Seção do Comando do 1º Exército e funcionou a partir de meados de 1970 e até o início da década de 1980 em 2 prédios do Batalhão da Polícia do Exército, também nessa subseção judiciária. O denunciado José Antônio Nogueira Belham, como será melhor detalhado adiante, comandou o destacamento entre novembro de 1970 e maio de 1971, mas já havia aderido à organização criminosa desde o final do ano de 1969 e início de 1970, momento em que passou conscientemente a atuar na coordenação de equipes de operações, responsáveis por invasões de domicílio e sequestro de suspeitos de oposição ao regime. Tais ações, convém repetir, eram antijurídicas porque contrariavam a legalidade vigente na época, inexistindo causa de exclusão da ilicitude para elas, seja no direito interno, seja no direito internacional. Requer, outro sim, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas para prestar depoimento sob as penas da lei. Rio de Janeiro, maio de 2014. Sérgio Garende Suyama, Procurador da República. Antônio do Passo Cabral, Procurador da República. Tatiana Polo Flores, Procuradora da República. Ana Cláudia de Sales Alencar, Procuradora da República. Andrei Borges de Mendonça, Procurador da República, PRSP. GT, Justiça de Transição. Marlon Alberto Weiracht, Procurador Regional da República, GT, Justiça de Transição.